Olá, boa tarde. Eu me chamo Gabriele Messias e hoje eu sou a representante do Grupo C, que vai conversar um pouquinho com vocês sobre automação em microbiologia clínica, destacando então a importância dos equipamentos automatizados para uma melhoria na rotina clínica no setor de microbiologia clínica. Bom, a maioria das técnicas realizadas nesse setor, elas são técnicas manuais, dependentes então do conhecimento teórico e prático do profissional a qual está realizando a técnica. Então, a partir dessas técnicas manuais, nós vamos ter o isolamento, a identificação e também a realização dos testes de sensibilidade aos antimicrobianos para os patógenos isolados. Bom, esse teste manual, ele vai causar uma vulnerabilidade na rotina laboratorial no setor clínico de microbiologia, devido a uma redução da optimização do tempo, o que pode ser, então, revertido atualmente pela contribuição da tecnologia, através de equipamentos automatizados com uma alta sensibilidade que vão permitir a identificação, o isolamento e o teste, a realização do teste de sensibilidade aos antimicrobianos com um tempo menor de realização, garantindo então uma maior optimização do tempo. Garantindo então uma melhora na rotina laboratorial devido à alta demanda que existe no setor de microbiologia clínica. Dentre os equipamentos automatizados que podem e são utilizados na rotina laboratorial no setor de microbiologia, nós temos o BD Phoenix, que ele é responsável, então, por realizar uma identificação prévia de bactérias clinicamente relevantes. Então, ele determina se essa bactéria ela é aeróbia, se ela é uma anaeróbia facultativa, se essa bactéria ela é gram-positiva ou gram-negativa, além de também identificar fungos que são potencialmente patogênicos aos seres humanos. A identificação ela vai ocorrer através de testes bioquímicos convencionais e através de testes cromogênicos e fluorogênicos. Bom, os testes cromogênicos e fluorogênicos eles vão estar associados ao potencial de hidrólise enzimática desse microbiano e a partir disso, com os resultados levantados, a maquinaria ela realiza uma pesquisa no próprio banco de dados da mesma e vai levar então ao resultado final, que é liberado em percentual. Então, ele gera uma porcentagem de possibilidade de ser um micro-organismo levantado através da pesquisa do banco de dados. Bom, além da identificação, essa máquina ela também consegue fazer a realização do teste de sensibilidade aos antimicrobianos, através do teste de microdiluição em caldo, onde utiliza-se um indicador de redução para determinar o metabolismo bacteriano no meio que contém o agente antimicrobiano, determinando assim se essa bactéria ela é sensível ou ela é resistente ao antimicrobiano utilizado no meio. Outra maquinaria que tem um princípio muito parecido, que consegue fazer as mesmas coisas é o Vitex, só que a diferença entre as duas maquinarias vai estar no tempo de realização de todos esses procedimentos, Enquanto o Phoenix demora em torno de 4 horas para a realização de todos esses testes, o Vitex, essa realização ela dura em torno de até 15 minutos. Bom, aqui nós temos então uma imagem da maquinaria, aqui a gente pode ver melhor as estruturas que compõem esse equipamento. E seguindo assim, para o próximo equipamento automatizado, nós vamos ter o Walk Away. Então, o Walk Away, ele vai realizar a incubação automática da suspensão bacteriana pelo tempo necessário e vai adicionar reagentes para determinar com segurança a suscetibilidade antimicrobiana através da realização da concentração mínima inibitória com uma variedade de antimicrobianos. Então, ele determina a suscetibilidade antimicrobiana da espécie presente na suspensão que foi incubada automaticamente anteriormente pelo aparelho. Então, através disso, ele executa a leitura da concentração inibitória mínima através de painéis e a maquinaria utiliza de dupla metodologia. Então, é realizado dentro do equipamento a metodologia colorimétrica e a fluorogênica e, além disso, o equipamento ele tem capacidade de processar simultaneamente de 40
ou 96 painéis, depende da marca do aparelho, né? Então a gente tem o Walk-Away 40, que processa simultaneamente 40 painéis, e o Walk-Away 96, que processa simultaneamente 96 painéis. Bom, aqui nós temos a imagem, né, do equipamento. A gente consegue ver o painel, no caso, que seriam as plaquinhas de microdiluição. E aqui nós temos um auto-scan e o Walk-Away 40, que consegue fazer simultaneamente, consegue processar simultaneamente 40 painéis. O MALDI-TOF também é uma automatização do setor de microbiologia clínica que permite a identificação da espécie através do espectro de massa, que vai estar correlacionado, então, com informações adquiridas do peso molecular do agente microbiano presente na amostra. Então, o sistema MALDI-TOF ele é composto por 4 estruturas, né? Uma estrutura que vai realizar a ionização das moléculas, uma estrutura responsável pela distorção, o laser e a matriz, sendo esta composta por molécula orgânica que fornece uma carga elétrica ao agente microbiano presente na amostra. Então, o funcionamento desse equipamento, né? O laser ele vai gerar então uma energia para que seguidamente ocorra uma ionização e separação das moléculas. Então, quando ocorre o processo de ionização, essas moléculas elas ficam presas em um campo elétrico e são posteriormente encaminhadas para um tubo a vácuo por pressão negativa. Então, ao se locomover para esse tubo a vácuo, ocorre juntamente o deslocamento de uma carga elétrica e da massa das moléculas, sendo essa massa importante para a determinação do espectro de massa, né, que é formado no final do tubo a vácuo, visto que esse tubo a vácuo ele é ligado a um transdutor de sinal que, por fim, é ligado ao computador responsável por gerar, então, essa identificação através do espectro de massa. As moléculas interpretadas nesse aparelho são proteínas ribossomais. Então, a quantidade disponível de proteínas ribossomais variam de acordo com as espécies microbianas. Então, a quantidade detectada através, né, da transdução do sinal a um computador permite que ocorra, então, a identificação do agente. Bom, aqui nós temos a diferença, né, do método bioquímico convencional e do MALDI-TOF. Então, o método bioquímico ele passa pela inoculação, né, pelo recultivo, pelos testes bioquímicos. Então, nisso nós temos de 3 a 5 dias para a identificação do agente, enquanto o MALDI-TOF, a preparação da amostra é em torno de 10 minutos e a aquisição do resultado varia de 2 minutos, mais ou menos, por amostra. Então, a gente teria a realização da identificação completa na finalização de um dia, o que garante, assim, uma maior optimização do tempo, garantindo uma melhor rotina laboratorial. O equipamento Nebular é um sistema, uma tecnologia patenteada, que fornece gabinetes de segurança e de descontaminação de um ambiente de uma forma econômica. Então, esse aparelho ele vai liberar uma névoa seca, ultraleve. Essa névoa ela é composta de biocidas, né, que podem ser utilizados uma grande variedade de biocidas, inclusive, para a realização dessa descontaminação. E então, essa névoa seca ultraleve, como ela tem um tamanho de partículas muito pequenas, ela higieniza de forma abrangente todas as superfícies expostas a essa névoa, como também o ar dentro de uma área-alvo. Então, essa névoa com biocida, ela garante que qualquer patógeno transportado pelo ar seja destruído. E como essa névoa ela apresenta essa característica seca, ela não danifica os equipamentos eletrônicos ou sensíveis durante a sua utilização. Então, aqui nós temos duas imagens, né, que trazem o equipamento, né, o formato do equipamento. E seguindo assim, né, com os equipamentos automatizados, nós vamos ter o BACTEC. Assim, responsável pela realização da hemocultura automatizada, o BACTEC utiliza de tecnologia fluorescente para detectar o crescimento de micro-organismos em amostras de sangue. Essas amostras de sangue contidas em garrafas e frascos específicos do aparelho. Então,
nesse slide é possível a gente visualizar o formato do aparelho, né, do Bactec, que ele parece ser uma geladeira grandona, né, com gavetas diferentes. E no outro lado é possível a gente visualizar a correta utilização, né, o procedimento realizado para incubação dessas amostras. Então, primeiro abre-se a geladeira, né, tem que ler posteriormente o código de barra da amostra, da garrafinha do paciente. E esse frasco ele é então acoplado, ele é carregado no local indicado e essa gaveta ela é fechada e aguarda-se o período necessário de incubação. Caso esse resultado ele seja negativo, posteriormente remove-se, né, os frascos negativos e novamente realiza-se a leitura no código de barras e a gaveta também deve ser fechada. Bom, então o princípio de funcionamento do Bactec, né? Essa amostra ela é inoculada em um ou mais frascos, conforme eu já disse anteriormente, frascos específicos, né, para o equipamento. E esse frasco ele é acoplado, então, no equipamento, conforme também trazido anteriormente. Então, esses micro-organismos, quando eles estão presentes na amostra, né, no teste inoculado, eles vão metabolizar os nutrientes presentes no meio de cultura e vão liberar CO2 no meio. E esses frasquinhos, eles contêm um sensor químico que é responsável por detectar um aumento de dióxido de carbono no meio. Então, quando acontece esse aumento, né, vai ter uma reação ali de corante e sensor. Então, na parte inferior do frasco, no caso, vai ter essa reação, que irá, então, modular a quantidade de luz que é absorvida por um material fluorescente do sensor. Então, os fotodetectores do instrumento, do equipamento, eles vão medir o nível de fluorescência, que vai estar correlacionado com o nível de CO2 liberado no meio, que vai corresponder, então, à presença de micro-organismos no sangue, na amostra de sangue do paciente. A composição dos frascos de hemocultura do Bactec, elas vão depender do tipo do patógeno suspeito, né? Então, são diferentes formulações para diferentes patógenos, porém, em comum, todos os frascos vão ter em sua composição caldo de digestão de caseína de soja, fermento, aminoácidos, açúcares e vitaminas, além de resinas adsorventes. Essas resinas adsorventes, elas são o diferencial, né? Porque elas permitem a neutralização do efeito dos antimicrobianos presentes no sangue, aumentando assim a chance de recuperação do patógeno, né? Uma vantagem frente à hemocultura convencional. Então, fora essa composição igual para todos os frascos, né? Existem meios diferentes em cada frasco para recuperação de bactérias aeróbicas, anaeróbicas, micobactérias e fungos. Então, algumas partes da composição vão variar frente ao patógeno suspeito. Então, a escolha do frasco ela também está relacionada com o patógeno suspeito da infecção, causador da infecção. As vantagens do Bactec, né, da hemocultura automatizada frente à hemocultura convencional, é que o Bactec ele permite um fluxo contínuo na detecção das seleções do micro-organismo, né? Porque ele vai reduzir aquela carga manual, aquela carga trabalhosa, os períodos de incubação e de seleção, isolamento. Então, ele vai garantir esse fluxo contínuo. Bom, o equipamento também ele reconhece os próximos procedimentos, né, que devem ser realizados após o manuseio do primeiro frasco, né, quando você coloca o código de barras e coloca o frasco na geladeira, o equipamento ele sabe quais são os procedimentos que ele deve realizar após cada etapa. Bom, esse aparelho ele também garante um aumento da sensibilidade na detecção de hemoculturas positivas, né? Lembra que eu falei que ele tem aquelas resinas de troca que neutralizam antimicrobianos, o efeito dos antimicrobianos, permitindo então assim uma maior recuperação, né, no caso de antimicrobianas que já foram iniciadas, de terapias antimicrobianas já iniciadas. Ele garante também uma maior optimização do tempo, né, desde a identificação ao lado médico, né, e assim, consequentemente,
é possível realizar um direcionamento da terapia de forma mais rápida. Os sensores na estação, eles permitem que ocorra uma associação de informações do teste e do paciente já disponíveis. Então, conforme eu já tinha falado anteriormente, né, essa interação do frasco com o equipamento indica para o equipamento o próximo passo a ser realizado, né? Então, o equipamento ele consegue reconhecer os próximos passos. Essa automatização também permite um auxílio nas fases pré-analítica e na fase pós-analítica. Então, ele vai auxiliar na fase pré-analítica por ter os meios de cultura já preparados, né, para o crescimento e seleção do agente que está causando a infecção sanguínea. Ele também contribui no transporte do material clínico dentro do laboratório, que evita, assim, a contaminação dessa amostra decorrente a micro-organismos presentes no ar. Na fase pós-analítica, né, ele já permite uma detecção e uma notificação mais rápida das culturas positivas, e assim os médicos podem implantar, né, de forma mais rápida o tratamento, né, e implantar de forma mais rápida, inclusive, o tratamento adequado, acelerando então os resultados positivos, né, para esse paciente, para a melhora desse paciente, reduzindo tanto o período de internação como também os custos laboratoriais que esse paciente, os custos hospitalares que esse paciente gera. Sendo assim, a sua única desvantagem, o custo elevado e a utilização de material radioativo frente à hemocultura convencional. Dessa forma, né, concluindo a apresentação, a automação ela possui uma alta vantagem no setor de análises clínicas, principalmente na área de microbiologia, né, no setor de microbiologia, porque ela permite uma maior precisão na identificação, né, dos micro-organismos causadores de infecção, assim como também ela permite a optimização do tempo, que é importante, então, para determinação, né, e para o início da terapia antimicrobiana nesse paciente, que pode, então, garantir melhores resultados para esse paciente, diminuindo, assim, consequentemente, os gastos hospitalares e as chances de outras infecções hospitalares também. E a única desvantagem dessa automação é o alto custo, né? Sendo que em alguns locais, alguns laboratórios, não compensa a sua utilização devido ao alto custo comparado à demanda de exames que entram no mesmo. Dessa forma, né, a gente conclui, então, que a automação ela é muito importante, ela garante ótimos resultados, mas também ela é muito cara. Então, ela precisa ser pensada, precisa ser colocada na balança pelo laboratório, né, para decidir, então, a aderência ou não da mesma. Bom, aqui foi as referências que nós utilizamos. E é isso, obrigada.